presidente Lula sancionou uma lei que restringe, e não proíbe, como estão dizendo por aí, o uso de celulares nas escolas. E nesse vídeo eu vou explicar direitinho quais são os pontos positivos e quais são os problemas dessa lei. Eu sou pedagolítica, pedagoga, mestre em intervenções psicológicas no desenvolvimento humano e na educação, e aqui na internet eu falo sobre infância, desenvolvimento humano, educação e política por uma perspectiva marxista. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e já aproveita, curte esse vídeo e compartilha com quem você acredita que vai gostar dele. E se você quer apoiar meu trabalho, considere se tornar um apoiador através do Apoia-se. Todo o trabalho que eu faço aqui só é possível graças ao apoio de vocês. Mas de volta ao vídeo, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando uma nova lei é sancionada e a gente está preocupado com a forma como ela vai afetar a nossa vida, é ler a lei. Inclusive, se isso fosse ensinado para as pessoas, a gente não teria acabado de presenciar a maior distopia da vida real, que foi um deputado eleito espalhando fake news no TikTok e o vídeo mentiroso dele viralizando com mais de 200 milhões de visualizações. E aliás, se tem uma coisa que a gente deveria aprender na escola é isso: ler as coisas. E quando a gente fala de lei, eu sei que são textos que às vezes são complicados, mas é a prática que vai fazer a gente se apropriando dessa habilidade. E mesmo se depois de ler você não entender, é importante buscar uma opinião qualificada de um profissional da área, não de um político da oposição de quem sancionou a lei, ainda mais se for alguém famoso por manipular a verdade na cara dura. Mas continuemos. Eu fui ler e separei os pontos mais importantes para comentar com vocês. Mas antes disso, eu vou comentar um ponto que não é sobre a lei em si, mas sobre a forma como ela está sendo veiculada. E eu já dei um spoiler no começo do vídeo. Gato, sai daí. Fúria. Você vai derrubar. A lei não proíbe o uso de celulares nas escolas. O que ela faz é restringir esse uso. O que, a grosso modo, significa que os alunos não podem usar o celular durante uma aula na qual ele não é entendido como uma ferramenta pedagógica. Alunos que usam o celular com fins de inclusão vão poder continuar usando o celular durante as aulas. O que não pode mais é criança jogando tigrinho no meio da aula. Mas honestamente, a essa altura, qualquer escola do Brasil já deve ter proibido esse tipo de coisa nos seus regimentos internos, o que mostra como essa lei demorou para existir. Tá, beleza, mas então a gente tem ou não um motivo para comemorar? A existência dessa lei representa o reconhecimento de um problema social, que é o uso excessivo de tela por parte de crianças e adolescentes, além da falta de educação sobre o uso de telas e de redes, que faz com que jovens sejam facilmente manipulados por golpistas e até mesmo aliciados por organizações que flertam com o fascismo. Aliás, a coisa mais importante que ela diz é que as escolas vão passar a ter a obrigação de ofertar formação em letramento virtual, tanto para os alunos quanto para os professores. O que envolveria não só o uso de ferramentas que ajudam a executar determinados trabalhos, mas também a segurança virtual, além de abordar a problemática do excesso de tela para o desenvolvimento. O texto do projeto ele é bem simples e ele foi aprovado com ampla maioria. Quem se pronunciou em defesa da não aprovação dele com base em uma distorção daquilo que ele propunha foi a deputada federal Júlia Zanatta, que disse que mesmo que isso causasse danos ao aprendizado e ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, eles deveriam utilizar os celulares para gravar professores que praticassem doutrinação ideológica. Porque sim, a função do aluno na escola é ficar fiscalizando o professor. E o pior é que ela fez isso no melhor estilo. Vou contar um monte de mentira com um monte de convicção e usando palavras difíceis para parecer que existe uma grande ameaça aqui, porque assim as pessoas esquecem da verdadeira pauta, que é o bem-estar dos alunos, e votam contra esse projeto. Que inclusive parece ser um modus operandi de muita gente da extrema-direita. E eles fazem isso porque com frequência funciona. E funciona porque as pessoas não leem as leis porque elas não são educadas de forma crítica, porque a escola está sendo desmontada por gente como ela. Mas felizmente ainda resta um mínimo de bom senso e ela só foi ignorada e o projeto de lei foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Só que ainda tem um problema. A gente não tem a menor ideia de como que isso vai ser implementado. Quem se pronunciou sobre essa implementação foi a presidenta da Câmara de Educação Básica, a Maria do Pilar Lacerda, que disse que o CNE, Conselho Nacional de Educação, ficou responsável por, abre aspas, fazer uma resolução que oriente as redes e as escolas sobre como fazer todo esse processo, sem parecer uma opressão contra os estudantes, fecha aspas. Em outras palavras, enquanto a gente não tiver essa resolução, a gente não tem qualquer diretriz sobre o que deverá ser feito para pôr em prática a lei, nem como que isso vai acontecer. E ainda segundo ela, abre aspas, a escola é um ambiente de interação social, que deve criar espaços para que as crianças aprendam e se desenvolvam em comunidade. Além disso, também é fundamental que as famílias estejam engajadas nesse projeto e auxiliem as crianças e adolescentes a se adaptarem a essa nova realidade, fecha aspas. As famílias que também não têm o menor letramento virtual. Tá, a gente vai fingir que continua tudo lindo, porque a coisa vai piorar. E lá vem mais! Se tem uma notícia do site do governo que fala sobre essa lei, abre aspas. A legislação estabelece ainda que as redes de ensino e escolas implementem estratégias para tratar da saúde mental dos estudantes,
oferecendo treinamentos periódicos para a prevenção e detecção de sinais de sofrimento psíquico e mental relacionados ao uso excessivo de dispositivos digitais. Também devem ser criados espaços de escuta e acolhimento para estudantes e funcionários. Fecha aspas. E aqui é o ponto mais problemático dessa lei. O sistema de educação pública falha em cumprir com a sua função primordial, que é de transmitir aos alunos os conhecimentos que são estabelecidos pelas diretrizes curriculares da BNCC. A BNCC é o documento que diz o que os alunos devem aprender a cada ano da educação básica. Além disso, a gente tem escolas com prédios sem manutenção, material didático que nem sempre cumpre com as diretrizes e, no caso do ensino médio, uma grade que tirou espaço de disciplinas consolidadas cujos conteúdos vão ser cobrados dos alunos dos vestibulares para dar espaço para aula de projeto de vida e vender brigadeiro. E também tem o fato de que os responsáveis pela transmissão dos conhecimentos, os professores, sequer recebem o piso salarial e cada dia mais perdem seus direitos trabalhistas, além de precisarem assumir uma quantidade insalubre de aula para conseguir pagar a conta no final do mês, o que torna cada vez mais difícil para os alunos terem acesso ao mínimo que a escola deveria ofertar. Então, eu sinceramente sou muito cética quanto à viabilidade dessa implementação, considerando que agora é moda fazer corte de verba para a educação para respeitar teto de gastos, enquanto a gente perdoa a dívida bilionária de empresário e isenta herdeiro de imposto sobre herança. E para essa implementação, a gente precisaria de uma equipe multidisciplinar enorme, sendo que a gente não tem nem funcionário para dar aula direito. E é por isso que eu não tenho outra alternativa senão concordar com a linha que diz que numa sociedade capitalista, onde o que reina é o lucro e a educação é vendida como produto tendo a sua qualidade atrelada ao quanto se pode pagar por ela, não importa quantas leis que visem a construção de melhorias sejam sancionadas, a sua efetividade nunca vai ser plena, porque depende de um investimento que sempre é menos importante do que outras agendas. Da forma como foi apresentada atualmente a lei, as escolas, e aqui eu tô querendo dizer os professores que estão na sala de aula em condições bem distantes das ideais, vão passar a ser responsáveis por, além de fiscalizar se os alunos estão usando o celular nos momentos que isso não é permitido, ou que estão usando da maneira correta quando é, tem uma nova atribuição, a de educar alunos para uma rede de conexões onde praticamente não há legislação, e para a qual eles mesmos não foram educados. E só esse assunto da legislação da internet daria outro vídeo. Mas voltando ao assunto, segundo o presidente, abre aspas, por meio dessa sanção, reconhece-se o trabalho de todos que cuidam da educação e dos jovens desse país. O ser humano nasceu para viver em sociedade e para interagir de forma física, então esse é um passo que representa muito para o futuro do país. Queremos que as crianças voltem a brincar e a interagir entre si, e a estudar. Fecha aspas. Lindo, Lula. Só que num modelo político onde o lucro de uma parcela bem pequenininha da população está acima da educação e de tantos outros direitos da grande maioria das pessoas, onde a gente passa mais tempo no transporte do que em casa com os nossos filhos ou dormindo, fica difícil ter condição de interagir de forma física. E não é forçando isso na escola que a gente resolve o problema. Para isso, a gente vai precisar de investimento, de estrutura, de professor bem remunerado e bem preparado e de uma equipe multidisciplinar. Não só de uma lei, porque assim como a nossa Constituição, que é linda no papel, ela vai ser ignorada na prática, porque não tem condição de aplicar. E agora me conta lá nos comentários o que você acha dessa lei. E se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever e de mandar esse vídeo para alguém que possa gostar.